estudantes dos sétimos anos, como vocês estão? Sejam bem-vindos aí na nossa divisão e ampliação de salas, da minha sala aqui para o seu espaço aí por meio da sua televisão, né? E hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula número 2 das representações e contextos com os números racionais. Recapitulando a aula passada, lembre-se dos registros que você desenvolveu, registrando lá temperaturas abaixo de zero, acima de zero, altitudes, profundidades, créditos, lucros, prejuízos, perdas, bonificações. Todos contextos que você vai utilizar números tanto negativos quanto positivos. Mas agora, o tema da nossa proposta de hoje é números racionais e representações. Como que você representa isto, né? Como que você vai caracterizar o registro disso em termos de função social, né? Por que nós precisamos escrever, registrar, representar, simbolizar matematicamente todas estas situações? Observe comigo aqui. Veja, o objetivo é representar números racionais, tanto positivos quanto negativos, em diferentes contextos e situações, na reta numérica. Agora você vai perceber como que nós vamos organizar numa reta numérica tanto a origem, que você chama de zero, tanto os números que são menores que ela, negativos, quanto maiores que ela, positivos. E para isso, você vai precisar dos seguintes materiais para a nossa aula de hoje. A organização e o seu caderno de matemática, né? Já colocando a data de hoje, você vai precisar de caneta azul ou preta, você vai precisar de lápis, grafite comum, borracha, uma régua comum e lápis de cor. Tempo para que você possa se organizar. Agora que você já organizou o seu material, acompanhe comigo na caracterização do universo numérico que nós estamos inseridos e representamos todos os dias sem perceber. Observa só. Veja, números no dia a dia, eles apresentam funções sociais importantíssimas, que são organização, representações de forma geral, porque nós precisamos escrever, fazer uma lista, estabelecer um princípio de contagem, né? Comparar quantidades, quantificar quantidades. Mas o que significa isso, Diogo? Quantificar quantidades, né? Você representar, estabelecer princípios de contagem, né? O que você conta? Basicamente tudo, né? Uma porta, 10 mil estudantes de sétimo ano nos assistindo nesse momento, né? Uma mesa com 4 cadeiras, quantificações de forma geral. Mas veja, esses princípios quantitativos, eles já foram representados e desenvolvidos desde o início da sociedade, né? Desde o início dos tempos, lá dos princípios da evolução do homem enquanto ser social, enquanto desenvolvimento de sua civilização, de sua sociedade, até que nós chegássemos no patamar que nós estamos hoje, compondo esta sociedade. Então, o primeiro conjunto numérico que nós temos aqui, que tem a função de estabelecer contagem de todos os elementos, de todas as situações, é o conjunto dos números naturais. São os números que servem para realizar contagens. Perceba na tela, você tem lá 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. É o mesmo que dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os números que nós estabelecemos para realizar contagem.
Tá? Agora perceba que diante de todos os contextos que nós estamos aprendendo e visualizando aqui, esses números eles não foram suficientes para representar todas as situações. E as perdas, faltas, débitos, prejuízos? Se nesse conjunto nós estamos visualizando somente os números positivos, e os negativos ficam aonde? Com a continuidade do desenvolvimento do comércio, do desenvolvimento social e as relações comerciais propriamente ditas, começaram a aparecer situações de representação da seguinte forma: você me deve R$50. Você entregou somente parte da sua mercadoria. Faltam 50 sacas de arroz nessa entrega. Sobram 50 centavos nesse pagamento. Como que você representa todas essas situações oriundas que surgiram junto com o desenvolvimento do comércio no avanço social? Houve a necessidade da ampliação dos números que nós utilizávamos para contagem, né, ampliando este conjunto numérico com outras representações para o conjunto dos números que passam a ser agora inteiros, ou seja, ideias representadas por números positivos e também ideias representadas por números negativos. Observe a ampliação. Veja, você vai ter aqui os números negativos: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 e assim por diante. Então, amplia-se os contextos de representação. As funções sociais numéricas ampliam-se com o desenvolvimento social que nós temos aqui. É uma necessidade de organização nossa. E daí você pode perguntar assim: Diogo, quem foi que inventou a matemática? Por que a gente tem que estudar isso? Né? Ela é nossa, ela é uma necessidade de organização humana nossa, para nós caracterizarmos todas as situações e nestas caracterizações representar, quantificar, comparar, estabelecer relações de acordo com as necessidades que nós precisamos adaptar, trabalhar e resolver diversas situações ao longo dos dias. Então, estes registros, essas representações numéricas, em diversos contextos, são necessárias, né? E lembrando você, muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos utilizando todas elas, mas estamos discutindo aqui agora sobre todas elas. E voltando a essa situação, questione-se: será que esse conjunto de números inteiros que está aparecendo aí na tela para você representa todas as situações e somente estes números, chamados de inteiros, são suficientes? Nós já podemos perceber que não. Tomei meio copo d'água. Cansei-me quando eu percorri somente a terça parte do caminho. E agora? Como é que nós vamos representar partes do inteiro? Partes de situações, partes de contextos que nós realizamos passo a passo, e não somente o inteiro propriamente dito. Perceba que, novamente, houve a necessidade de ampliação dessas representações numéricas, caracterizando, meramente ilustrativo aqui, para você perceber todas as situações que nós estamos inseridos e envolvidos. A partir de agora, temos a ampliação para o conjunto dos números racionais. Ah, Diogo, você já tinha falado na aula passada sobre os números racionais, né? Então, são todos estes que nós caracterizamos aqui. Tanto inteiros quanto partes do inteiro, ou seja, aqueles números que nós podemos escrever em forma de fração. Perceba que eles aparecem em sua forma racional fracionária, meio, terça parte, quarta parte, quinta parte e também em sua forma racional decimal. Olhando para a tela, decimal mais 0,8 menos 3,4, por exemplo, nós temos lá um preço na prateleira da mercearia a R$ 2,99. O que significa isso? 2,99. 2 inteiros e 99 centésimos. R$ 2,99, né? É a forma racional decimal de representação numérica. Tá? Então aí você estabelece toda a representação e a necessidade de ampliação das representações numéricas em termos de organização que nós, em termos de desenvolvimento social, enquanto sociedade, necessitamos. E todas as situações que a gente vive exigem estas representações, tá?
Diante disto, nós também temos um outro meio de podermos fazer essas representações e é agora que nós vamos utilizar a régua, o lápis grafite e o lápis de cor na organização do seu caderno. Então você já pode colocar lá a data de hoje, porque nós vamos representar. Veja, perceba, reta numérica. Todos esses números eles podem ser representados em reta numérica, certo? Então veja só, que modelos de reta numérica nós encontramos em nosso dia a dia? A fita métrica e a trena, muitas vezes utilizada em construções, lembram retas numéricas. Mas como que nós vamos representar matematicamente isso no caderno, representando todos os números que são negativos, todos os números que são positivos, em termos de representação e organização matemática? Veja só. Atenção, como que nós vamos traçar uma reta? Acompanhe-me agora. Traçando a reta, preciso que você tenha em mãos régua, né? Régua comum. Perceba que eu tenho aqui um modelo de esquadro, que nós também vamos caracterizar aqui, utilizando como régua. Pode ser, né? Régua comum qualquer, tá? E o seu lápis, né? Traçados no caderno de matemática, sempre com lápis e régua. Porque agora você vai acompanhar comigo como que você traça uma reta numérica, para nós representarmos todos os números racionais, tanto positivos quanto negativos. Acompanhe comigo lá. Veja, primeiro, com régua e lápis no caderno, trace uma reta. Então, você vai posicionar a sua régua no caderno, tá? Aproveitando as linhas do seu caderno, você pode fazer isso e vai com o lápis traçar a sua reta, tá? Simples assim, aproveitando a linha do teu caderno. Depois disso, o que você vai fazer? Olha lá, identificando a reta na tela, aparecendo para você. Depois disso, indique o sentido de crescimento da reta. Como que você indica? Os valores da reta, né, todos os números racionais da reta, crescem à direita. E como que você indica isso? Colocando uma flechinha à direita, tá? Só colocar uma flechinha lá, aparecendo na tela para você. Você vai ter lá somente a reta com uma flechinha. Tempo para que você possa realizar esses primeiros registros. Agora, nós vamos o terceiro passo, né? Caracterizar o terceiro passo da estrutura do traçado da tua reta, onde você vai localizar a origem. Então, veja só. No centro da tua reta, você vai fazer uma marcação e vai colocar lá a origem. Origem 0, né? Porque perceba, antes do 0, nós vamos localizar os números negativos menores que ele, e depois do 0, nós vamos localizar os números positivos maiores que ele, tá? Diante disso, agora nós vamos para o quarto passo. Olha lá o 0 na tua reta, onde você vai estabelecer a unidade de comprimento na reta. Então, você vai posicionar a sua régua, né, novamente na reta, e nós vamos aqui escalonar a tua reta. Ou seja, de 1 em 1 centímetro, você vai localizar e fazer as demarcações na tua reta a partir da origem, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Lembre-se que essas medidas todas é a partir do 0, da origem. Deixa eu caracterizar aqui para você, para ficar bem visível a marcação na tua reta, direitinho, a partir do 0. Preste bem atenção aqui que eu já vou te mostrar do 0 à esquerda, do 0 à direita. Não adianta você fazer de uma ponta para outra, porque pode dar erro de escala na marcação da origem que você colocou aqui, tá? Então, você vai fazer a localização tanto à esquerda quanto à direita, para que nós possamos distribuir a partir da origem os números negativos e os números positivos, tá? Para você ter o trabalho de localização e demarcação da unidade de comprimento na reta, perceba que a distância entre um valor e outro nesta marcação precisa ser a mesma. Tempo para você registrar.
só agora na tela como que a sua reta deve ficar depois desses traçados. Olha lá. Com as marcações, perceba que a distância entre um ponto e outro inteiro na sua reta precisa ser a mesma. Agora, nós vamos localizar os números positivos e os números negativos na reta, tá? Então, veja só. Reta estruturada, olha só como é que ela precisa ficar em termos de caracterização. Antes do zero, os números negativos, localizamos o número -1, localizamos o número -2, localizamos o -3, localizamos o -4, localizamos o -5. Mas, professor, no meu caderno vai até o número -8. Não tem problema? Você vai colocar lá -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 e -8. O mesmo para os positivos que você pode caracterizar aqui. 1, 2, 3, 4. Lembre-se que nessa caracterização você pode ter aqui o entendimento, não só pode, terá o entendimento que dizer mais 1 é a mesma coisa que dizer 1. Dizer mais 2 é a mesma coisa que dizer 2. Dizer mais 3 é a mesma coisa que dizer 3 e assim por diante, tá? Para você distribuir os números na sua reta, tempo para você. E aí, reta estruturada? Perceba que agora nós temos duas características, dois elementos importantes para nós podermos nomear matematicamente nessa reta. Veja só o que vai aparecer aqui para você. Quantas representações? Olha só a reta numérica que está aparecendo aí para você. Quer ver? Vamos acompanhar aqui numas representações bem características aqui na escrita. Nós podemos localizar aqui o ponto A no valor 2. Este ponto A recebe um nome, é uma imagem geométrica, sempre com letra maiúscula. O valor 2 também recebe um nome, é uma abscissa. Então, quando você caracterizou e escreveu todos os números, tanto o zero quanto os negativos antes dele, menores que ele, quanto os positivos, maiores que ele, depois dele, você registrou aí as abscissas. Vamos localizar mais algumas? Veja só, ó, aqui no valor -2, vamos determinar a imagem geométrica B. E agora? Vamos localizar aqui, exatamente no meio, entre o 0 e o 1, a imagem geométrica C. Perceba que a imagem geométrica C vai corresponder a meio. Ou seja, nós temos o inteiro dividido em duas partes. O inteiro dividido em duas partes. Nós temos aqui uma representação racional fracionária, mas também nós podemos ter a nossa representação racional decimal, metade. Além de meio, nós também podemos ter aqui 0,5. Tudo bem? Olha lá. Diante disso, agora vamos registrar ela numa outra posição, antes do zero. Acompanhe-me aqui. Registrando exatamente no meio a imagem geométrica D. Esta imagem geométrica D você vai caracterizar como menos meio. Esta é a representação racional fracionária, mas também nós podemos ter a representação racional decimal, menos 0,5, menos meio, tá? Números negativos antes do zero, números positivos após o zero.
A reta numérica que você caracteriza aí na tua tela diz isso e mostra isso para você. São todos os números racionais localizados nela. Então, olha lá, as abscissas são todos os números racionais que você localiza na reta. E as imagens geométricas são os pontos, as letras maiúsculas que você também identifica nela. Tudo bem? Reta numérica representada? Olha lá. Diante disso, nós temos aqui um exemplo de atividade para você caracterizar nessa reta aí que você acabou de traçar junto comigo. Veja, nós vamos determinar agora, utilizando o lápis de cor, as imagens geométricas que aparecem na tela para você, P, O e A. Vamos localizar elas aqui? Deixa eu pegar aqui uma outra cor e colocar aqui P, O e A. Identificando, nós vamos colocar aqui, o P aparece no -4, então vamos colocar aqui o P. O aparece na origem, 0, vamos colocar aqui O. E o A aparece no +2. Observe que ler 2 é o mesmo que ler +2, tá? Perceba, diante disso, agora você vai registrar no seu caderno o seguinte, ó. Aproveitando a mesma reta que você traçou, determine a abscissa da imagem geométrica A e também a imagem geométrica da abscissa -4. Tempo para que você possa registrar esses dois itens na sequência do teu caderno. Tudo certo com os itens A e B? Agora nós vamos verificar e fixar essas novas denominações no conjunto dos números racionais e suas representações, que você já está aí traçando, executando e registrando junto comigo. Veja, o primeiro item, você tem lá, a abscissa da imagem geométrica A. Perceba. Opa! Deixa eu caracterizar aqui também a letra C e a letra D na sequência, mas essas você não vai precisar registrar, tá? Você só vai me acompanhar. No teu caderno é o suficiente que você tenha as letras A e B. O restante você vai só prestar atenção. Então me acompanhe lá. Ó, a abscissa da imagem geométrica A vai ser o valor +2. E a imagem geométrica da abscissa -4, observe lá na tua reta que você localizou com o lápis de cor, vai ser o valor P. Agora, todo mundo vai me acompanhar na localização das imagens geométricas B e C na reta numérica. Perceba que são números racionais que têm uma parte inteira e uma parte
fracionária. Como que nós vamos localizar isso e como que nós vamos entender essa leitura e representação na reta numérica? Observa, a localização de B, que corresponde a 2 inteiros e meio. Perceba que ler 2 inteiros e meio é a mesma coisa que ler mais 2 inteiros e meio. Então, nós vamos localizar após o zero, né? Depois do zero, maior que ele, parte positiva. Então, observa só como que nós localizamos isso. Na reta, localizamos o primeiro inteiro, depois localizamos o segundo inteiro, mais metade do próximo inteiro. Dividimos ele ao meio e localizamos ali 2 inteiros e meio, tá? Tudo bem? Me acompanha nessa visualização? E o próximo, a localização da imagem geométrica C menos 13 quartos. Perceba que é uma fração imprópria. Ela caracteriza um valor racional maior que o inteiro negativo. Então, observe, como é que a gente vai determinar isso na reta numérica? Antes, vai ser necessário você perceber que ter um número fracionário é o mesmo que ter uma divisão. Ou seja, você vai pegar o número 13 e vai dividi-lo por 4. Acompanhe-me aqui. 13 você vai dividir por 4, você vai ter lá 3 vezes 4 serão 12, sobra 1. Então, o que isso significa em termos de representação numérica para você? O resultado da operação da divisão, 3, isso significa que você vai ter 3 inteiros. Depois, perceba que sobra 1, é o resto da divisão. Então, 3 inteiros negativos e 1 que sobrou de uma divisão por 4. Tá? Então, menos 13 quartos é o mesmo que dizer menos 3 inteiros e 1 quarto. Perceba que é negativo. Nós vamos ter que localizar antes do zero, porque é menor que ele. Então, veja só. Acompanhe-me lá nesta organização. Perceba, na tela, você vai ter lá menos 1 inteiro, menos 2, menos 3. E agora, como é que nós vamos localizar a quarta parte, sendo destacada somente uma delas? O próximo inteiro, que fica entre o menos 3 e o menos 4, você vai dividir em 4 partes iguais, como você está visualizando aí com bastante atenção na tela, tá? E veja, os menos 3 inteiros já foram localizados, agora você vai localizar mais uma parte de 4. Destacando ela, marcamos o ponto C. Tá? Então, perceba que na reta numérica, nós localizamos tanto números racionais que são inteiros, quanto racionais fracionários e também decimais. Me acompanha? Simples a organização. Veja só, traçada a reta numérica, agora você já identifica e já caracteriza junto comigo as representações matemáticas de reta numérica, contextos de números negativos, contextos de números positivos. E aonde que a gente aplica isso? Quais são as situações que eles aparecem? No exemplo, ou melhor, no exercício número 1, você vai verificar aqui comigo. Acompanhe na tela, ó. Um avião voou na rota leste-oeste. Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste e os negativos a oeste. Este avião decolou no aeroporto localizado no ponto A e pousou no aeroporto representado pelo ponto B. Com isso, qual foi a distância percorrida pelo avião? Vamos localizar na reta numérica todos esses dados que o enunciado nos diz. Observe, perceba que o ponto A, que se localiza a oeste, motivo pelo qual é negativo, está na posição menos 300. Depois, o ponto B, que está a leste, por isso, positivo, mais 200. Então, perceba, qual é a unidade de comprimento que nós temos nessa reta? De 100 em 100 quilômetros. O que o exercício está lhe perguntando? Qual foi a distância percorrida pelo avião, desde quando ele decola na cidade A e pousa na cidade B, fazendo estas distinções na reta numérica que aqui está representada. Perceba com atenção direitinho o que você tem lá, tempo para você registrar.
E aí, deu certo? Será que você já consegue me dizer qual é a distância percorrida por esse avião nesta viagem, desde a decolagem no ponto A até o pouso no ponto B? Observa aqui na tela junto comigo, veja só. Você tem aqui o ponto A na posição menos 300 quilômetros. Vamos caracterizar com detalhes o que significa no contexto esse sinal de menos. Não significa uma distância negativa, tá? Significa somente que o aeroporto de onde o avião decolou está a oeste de Brasília. Esse é o significado do contexto do sinal de menos. E o ponto B, mais 200 quilômetros. O que significa no contexto esse sinal de mais? Que o aeroporto aonde o avião pousou, terminando sua viagem, está a leste de Brasília. Esse é o contexto de significação dos números positivos e negativos aqui. Vamos contar? De 100 em 100 quilômetros, que é a unidade de comprimento dessa distância, temos lá. Ó, do menos 300 para o menos 200 são 100, 200, 300, 400. A distância percorrida pelo avião totaliza para você 500 quilômetros para esta viagem, desde o ponto de decolagem até o ponto de pouso. Me acompanha nas ideias? Percebe a aplicação e a representação dos números racionais em diferentes contextos, incluindo a reta numérica? Agora você vai visualizar o seguinte exercício junto comigo. Perceba aqui, ó. No exercício número 2, nós temos a reta numérica ao lado que representa as altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Escreva a localização de cada ponto demarcado. Aparecendo a reta numérica para você. Perceba, nível do mar, 0. Acima do nível do mar, nós temos altitudes positivas em metros. Abaixo do nível do mar, profundidades negativas, né? Conforme a caracterização da sua reta numérica. Detalhe, antes de você escrever no seu caderno a localização dos pontos P, Q, M e N, perceba qual é a unidade de comprimento, de quanto em quanto está variando a unidade de comprimento na tua reta numérica, tá? Diante disso, agora você tem aí tempo para você poder analisar a reta e registrar.
Vamos nessa questão. Identificamos as altitudes dos pontos P e Q e as profundidades dos pontos M e N? Acompanhe comigo aqui. Veja só. Na tela, o ponto P ele está exatamente na altitude mais 150 metros para a altitude dele. Perceba agora o ponto Q. O ponto Q ele está exatamente entre as altitudes mais 50 e mais 100. Perceba que a unidade de comprimento que nós temos nessa reta, em termos de altitudes e profundidades, corresponde a mais 50. Varia de 50 a 50 metros. Quando você tem um ponto exatamente no meio dessa unidade de comprimento, significa obter a metade de 50. Metade de 50, você vai ter lá 25 metros. Então, perceba a localização do ponto Q neste contexto desta reta. Olha lá, é a primeira unidade de comprimento 50 mais a sua metade. Ou seja, 50 mais 25, a localização do ponto Q é mais 75 metros de altitude. Tudo bem? Ponto M, considerando a mesma metade da unidade de comprimento, você vai ter lá no ponto M menos 25 metros. O que significa esse menos? Profundidade de 25 metros, abaixo do nível do mar. E o ponto N, você vai ter lá exatamente na posição menos 150 metros de profundidade, tá? Diante disso, me acompanha, registra direitinho e localiza. Perceba que nessa aula número 2 nós temos diferentes representações, tanto de conjuntos de números racionais, quanto representação gráfica na tua reta numérica, em diferentes contextos, em diferentes situações, para que você possa trabalhar aí, tanto com números que são negativos, quanto com números que são positivos. E diante disso, acompanhe-me agora no exercício número 3. Veja. Márcio, Marcos e Marcelo são irmãos e ciclistas. Nos primeiros 5 minutos da partida em uma corrida, Márcio havia percorrido 4 quilômetros inteiros e 2/5 de quilômetro. Marcos havia percorrido 9,5 de quilômetro, perceba, metade de 9. E Marcelo, 25/5 de quilômetros. Represente na reta numérica o percurso de cada irmão e, em seguida, neste intervalo de tempo, escreva qual dos irmãos se encontra numa posição entre os outros dois. Ou seja, você deseja saber aqui qual irmão está entre os outros dois. Ele tem um irmão à frente dele na corrida e o outro atrás dele na corrida. Qual é? Representa numa reta numérica que você já sabe traçar e diga para nós. Tempo para você registrar.
Conseguiu representar a trajetória nos primeiros 5 minutos de corrida de cada um dos irmãos? Veja, o que nós temos que considerar aqui? Primeiro, nós precisamos considerar o ponto de partida, que é a origem, né? Perceba que quando se trata de distâncias, são todas positivas maiores que zero. Então, nos primeiros 5 minutos dessa corrida dos ciclistas, vamos caracterizar um por um. Acompanhe-me aqui na tela, veja. Ó, primeiro, nós temos lá a representação da primeira distância, 4 quilômetros inteiros, mais 2/5 do 5º quilômetro, né? Então, vamos representar aqui, ó. Márcio percorreu lá, a partir da origem do zero, 1 quilômetro, 2, 3, 4. Dividimos em 5 e caracterizamos 2 espaços. Esta é a distância percorrida nos primeiros 5 minutos pelo ciclista Márcio. O próximo, 9,5 de quilômetros. 9,5 significa metade de 9, ou seja, 4,5 quilômetros. Olha lá a trajetória que Marcos percorreu. 1 quilômetro, 2, 3, 4,5. Entre o 4º e o 5º quilômetros. Daí nós já podemos perceber, antes de localizar o terceiro, qual dos dois irmãos, entre o Márcio e o Marcos, percorreu a maior distância? Qual dos dois irmãos percorreu a menor distância? Nós já estamos estabelecendo aqui uma comparação de medidas com esses valores racionais que estão aparecendo para você nesse contexto. E o Marcelo? 25/5 de quilômetros, ou seja, 25 dividido por 5, exatamente 5 quilômetros. Olha lá, Marcelo tem para você exatamente 5 quilômetros percorridos. Queremos saber o que então? Logo, Marcos encontra-se na posição entre seus dois irmãos, né? Nos primeiros 5 minutos, o Marcelo está na frente, Marcos vem depois, e o Márcio é o lanterna nesse caso, está atrás dos outros dois irmãos. Tudo bem? Certo? Caracterizado para você as representações dos racionais? Veja, na proposta de hoje, nós verificamos as representações em diversos contextos dos números racionais, né? Na sua forma fracionária, na sua forma inteira, traçando a reta numérica, tá? Então, diante disso, diante desses contextos, você agora, além de contextualizar, representa todos eles conforme os registros solicitados. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até mais, até a nossa próxima aula. Tchau!